Os problemas no transporte público de João Pessoa não são novos, a gente relata aqui quase que diariamente. Quem precisa pegar os ônibus da capital precisam lidar com frota pequena, atrasos, veículos precários. E para quem é portador, para quem tem deficiência, os problemas são ainda maiores, já que nem sempre o ônibus é acessível. Na reportagem de Vitória Soares, você vai entender como a falta de acessibilidade no transporte coletivo prejudica as pessoas com deficiência que precisam se locomover pela cidade. Vamos ouvir. Nilson França é cadeirante e praticamente todos os dias ele sai do bairro do Alto do Mateus, em João Pessoa, para cumprir diversos compromissos em diferentes áreas da cidade. Como nem sempre ele pode pagar por um alternativo, o principal transporte que Nilson usa é o ônibus. No entanto, um meio que deveria facilitar o deslocamento só traz dor de cabeça. Nilson relata que os elevadores dos ônibus da linha 701, que passa no Alto do Mateus, estão quebrados. Nilson já perdeu as contas de quantas vezes ele perdeu um compromisso por não conseguir pegar um ônibus com o elevador funcionando. Muitas vezes eu perdi médico, perdi curso, perdi atividades na FUNAD, perdi atividades em vários lugares que estava programado para ir e não fui porque onde eu moro, o Alto do Mateus, tem 5 ônibus rodando e já teve dia de não ter um ônibus com a rampa funcionando para mim poder sair do bairro Alto do Mateus. Segundo dados da PNAD contínua do IBGE, na Paraíba, a proporção de pessoas com deficiência chega a 9,3%. Essa taxa é acima da média nacional, que é de 8,9%. Um grupo que pode ser minoria, mas é uma parte significativa da população que também sofre com os problemas no transporte público. Nilson conta uma das inúmeras dificuldades que ele enfrenta para utilizar os ônibus da capital paraibana. Ainda na pandemia da Covid-19, ele estava voltando de uma aula de jiu-jitsu no bairro do Valentina. Como nenhum dos 2 ônibus da linha do Alto do Mateus estavam com o elevador funcionando, ele quase passou a noite no terminal da Integração, caso não fosse a ajuda de uma mulher e de um motorista. Cheguei no ponto lá na Integração, era por volta de umas 8 horas, 8 e pouco. Os ônibus eram reduzidos e ainda tinha o fato de eles não ir até tarde da noite. Se não me engano, ia até 9 e pouco. E só tinha 2 ônibus no Alto Mateus, os 2 quebrados. Aí eu falei lá no CEMOV, uma senhora falou assim, não, você não vai ficar aqui não vai dormir aqui na Integração. Aí falou com o motorista do ônibus 110, fez o motorista vir aqui no Alto Mateus, me deixar aqui para depois voltar para o destino dele, que é Jardim Planalto. Isaías Clementino é motorista e trabalha na linha 506, que vai do bairro dos Estados até o centro de João Pessoa. O itinerário atende muitas pessoas com deficiência, já que o ônibus passa próximo à Fundação Centro Integrado de Apoio com a Pessoa com Deficiência, a FUNAD. Ele conta que o elevador sempre fica quebrado e quando o equipamento não funciona, Isaías precisa dar um jeito para levar os passageiros. Apresenta muitos defeitos. Aí a gente tem que se virar nos 30. A maioria das vezes, quando a gente pode e encontra outra pessoa que ajuda a gente a colocar dentro do carro, um pega na frente e outro atrás e a gente coloca dentro do carro. Sobe e desce. Mas é constante esse tipo de problema nesses elevadores dos carros. O carro que eu estava trabalhando encontra-se com o elevador quebrado. Cheguei em determinada parada, fui acionar o elevador quebrado. Aí perguntei, era uma menina, se ela juntamente com a mãe dela, se eu poderia pegar ela e colocar no ônibus. A mãe dela disse, com certeza, se eu pode, eu digo, posso. Aí peguei ela e coloquei dentro do ônibus. Além dos problemas operacionais, outro fator que prejudica o atendimento das pessoas com deficiência no transporte público é a precarização das condições de trabalho dos motoristas. Samir Mello, instrutor do SESC Senat, explica que a extinção do cobrador gerou uma sobrecarga, fazendo com que os motoristas cumpram várias funções ao mesmo tempo. Muitas das vezes o condutor ele tem a sua responsabilidade de fazer todo o seu trajeto, mas tem um horário para se passar. Hoje em dia a gente sabe também da especificidade de não ter cobradores nesses veículos e muitas funções que eram atribuídas para esses profissionais do cobrador, como auxiliar no embarque, no desembarque, ficou hoje a um condutor. Porém, com a extinção desse profissional, fica mais difícil para esse condutor, principalmente quando alguém precisa que ele desça do ônibus e ajude no embarque ou no desembarque. Então falta assim alguns ajustes a serem feitos, principalmente na parte de treinamentos e qualificação profissional.
Entramos em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa, que disse que todos os ônibus da frota contam com elevador e que todos eles saem da garagem com os equipamentos funcionando. O Sintur também informou que, caso o elevador quebre, o motorista comunica a manutenção e uma equipe é acionada. Caso não seja reparado no local, ao final da viagem, um ônibus é substituído. O sindicato ainda disse que as empresas sempre fazem a manutenção das plataformas elevatórias.